Boa tarde, povo de Deus. Mais uma vez aqui fala o Diácono Igor. E estamos aqui agora presente com o cantor Wagner Fernandes. Ele vai estar passando um pouco do seu trabalho para vocês e vai estar abençoando aí o povo de Deus com seus louvores abençoados, né? Vai estar falando sobre o trabalho que vai ter aqui na Camarista Meia. E estou passando a palavra agora para o cantor Wagner Fernandes. Amém. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Redenção FM. É um prazer mais uma vez entrando ao lar de cada um que nesse momento escuta a rádio. E um prazer poder compartilhar mais uma semana aqui juntamente com o Diácono Igor sobre os meus louvores, sobre todo o trabalho que Deus tem desenvolvido na minha vida. Eu vou contar hoje um pouco assim, de forma bem breve, um pouco da minha história vivida antes da minha conversão. E para começar eu vou estar louvando o Senhor com um hino que o Senhor me deu bem no começo da minha caminhada, um hino que expressa bastante a maneira do que Deus fez comigo. O nome desse louvor chama-se Abrigo de Amor, e ele fala do assunto principal da minha conversão, que foi o Senhor estar me purificando, estar me renovando, me dando vida nova. Eu vou estar louvando e espero que vocês curtam. Logo após eu vou continuar um pouco contando um pouco da minha história. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Esse é o louvor Abrigo de Amor, o louvor qual é o título do meu primeiro CD, e um louvor que fala do que o Senhor fez na minha vida. Eu sou músico desde os meus 15 anos, desde então, dessa época, eu tive alguns projetos no meio secular, projetos esses a qual eu desempenhava toda a minha força, todo o meu esforço para que isso desse certo de alguma forma. Mas foi exatamente nesse período que o Senhor começou a fazer a sua obra na minha vida, aonde o Senhor mostrava de forma bem clara que Ele já tinha um propósito na minha vida. Muitas das vezes eu estava na madrugada, muitas das vezes eu estava em lugares onde o Senhor não tinha separado para mim. E eu creio que quando Ele me dava os sinais de que Ele queria que eu estivesse em sua casa, eu ainda não tinha o discernimento do Espírito, não tinha discernimento do que Deus realmente queria na minha vida. Mas naquelas madrugadas, naquelas noites, o Senhor muitas das vezes mostrava em detalhes o seu propósito em minha vida. Muitas das vezes eu chegava em lugares para estar cantando, para estar tocando, e até mesmo os aparelhos a qual se usava ali para poder estar fazendo som, muitas das vezes o meu próprio microfone enguiçava. Era algo assim que na época eu não tinha nenhum tipo de entendimento, mas o Senhor já mostrava que Ele queria que um dia eu estivesse louvando a Ele, ao invés de estar colocando o meu talento, a minha força nas coisas do mundo. Mas como os sonhos da gente muitas vezes nos impulsionam a continuar na caminhada, eu via tudo aquilo ali como barreiras, como dificuldades que todo o trabalho que a gente desempenha na nossa vida tem. Só que chegou um determinado tempo que minha vida foi se afundando. Eu virei escravo da bebida. O alcoolismo começou a tomar conta da minha vida de uma forma imperceptível. No começo era alguns goles, no começo era apenas um divertimento, mas isso tudo foi se agravando. E a falta de Deus em nossa vida muitas vezes nos cega, nos deixando a par das coisas do mundo. E eu deixei de me alimentar das coisas boas, até mesmo a qual minha família tinha me passado, e comecei a me alimentar da prostituição, do alcoolismo, e comecei a viver uma vida que estava me deixando cada vez mais descendo ao poço. E cada vez que passava, cada ano que se passava, parecia que não teria mais volta na minha vida. Parecia que eu não tinha forças para poder encontrar um caminho. As pessoas me respeitavam pelo trabalho que eu fazia, de certa forma idolatravam aquilo ali, mas com o passar do tempo, eu comecei a entender que aquelas pessoas estavam do meu lado apenas pelo que eu poderia oferecer para elas naquele momento, não realmente porque elas gostavam de mim ou eram meus amigos de verdade. Na verdade, eles estavam do meu lado para usufruir de bebidas, de regalias que a noite oferece, e até mesmo da prostituição, do mundo fácil que se parece aos nossos olhos, o mundo da noite. E com o passar do tempo, eu já estava cego para tudo isso, eu já não via nenhum mal em fazer tudo isso. E quando eu achava que estava no fundo do poço, o Senhor começou novamente a trazer a sua mão sobre a minha vida, a me mostrar tudo aquilo que Ele queria fazer. Como aqui hoje, eu estou apenas contando assim, de uma forma bem rápida, tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida. Você que de repente está aí me escutando, você que é de alguma igreja, se você quiser de repente estar fazendo um convite, no final eu vou estar passando os meus contatos,
para poder você me convidar, para estar ministrando na sua igreja, para estar louvando e contar esse testemunho que é um pouco mais extenso. Então eu vou estar agora louvando mais um hino do meu CD. Esse hino, ele foi de um momento também de transição. A maioria dos hinos desse CD fala de um momento de transição da minha vida. E esse próximo hino que eu vou estar louvando chama-se Em Rocha Firme. Esse louvor o Senhor me deu quando eu comecei a sentir a necessidade de ter a presença do Senhor. Esse hino fala de um momento a qual o Senhor estava me dando a certeza de que tudo aquilo que eu iria abandonar era apenas a vontade do homem e que eu ia começar a fazer a sua vontade. E foi através desse hino que o Senhor falou que tinha coisas maravilhosas para mim, que as promessas dele eram grandes para a minha vida e que eu teria que me desatar das coisas do mundo, abrir mão, andar na contramão do mundo para começar a entender o caminho do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E foi dessa forma que o Senhor falou para mim que Ele estava me preparando. E naquele momento o Senhor mostrava muito claro que não era para eu entender o que Ele iria fazer na minha vida, mas que era para eu apenas entrar na obediência do que Ele queria. E que o mais Ele mostraria no decorrer da minha caminhada. E tem sido assim que o Senhor tem feito. O Senhor tem alicerçado tudo aquilo que Ele me prometeu em rocha firme. E ainda que as dificuldades do dia a dia, ainda que as tempestades tentem abalar, nada tem impedido que o Senhor continue a manifestar a sua glória sobre a minha vida. E assim eu creio que você que também nesse momento está escutando tudo isso que eu estou falando, possa apenas refletir se são apenas palavras de um testemunho que eu estou contando para você. Mas quando a gente fala da palavra do Senhor, eu creio em transformação. Eu creio que o Senhor começa a mover no impossível aquilo que não está palpável ao ser humano. Eu creio que você, de repente, está escutando a rádio nessa tarde e de repente já escutou alguma palavra aqui anteriormente junto com o programa do pastor. Talvez você não esperava que você agora estivesse ouvindo um jovem, de apenas 26 anos, mas que também vivenciou algumas experiências que servem como edificação para a sua vida. E é o que o Senhor tem pedido para que eu faça, para que eu passe tudo isso que eu vivi
para as pessoas escutarem e serem edificadas e obterem também mudança de vida. O Senhor me tirou da prostituição, me tirou do alcoolismo, me tirou da devassidão do mundo e me concedeu vitórias, me concedeu a presença do Seu Espírito, que é a maior conquista que nós podemos ter, é a presença do Senhor em nossas vidas. E dessa forma, o Senhor tem feito até aqui. O Senhor me concedeu um casamento abençoado, uma esposa que tem edificado o meu lar juntamente comigo, uma esposa que tem entendido o propósito de Deus na minha vida. Mas eu quero falar para vocês nessa tarde que tudo isso que o Senhor fez foi porque um dia eu decidi romper com as barreiras, decidi romper com tudo aquilo que vinha contra a minha vida, tudo aquilo que vinha para acontecer ao contrário do que hoje eu vivo. Eu decidi fazer com que eu pudesse apenas tocar no Senhor, apenas fazer com que Ele notasse a minha presença. Eu creio que o Senhor, Ele toma conta das nossas vidas, até mesmo quando nós não estamos debaixo da sua autoridade, quando nós não entregamos nossa vida para Ele, Ele já toma conta das nossas vidas. Por isso a palavra fala que nós devemos confessar perante aos homens, para que o Senhor confesse diante do Pai dos céus a respeito da nossa conversão, a respeito da nossa aceitação ao Senhor Jesus como o único suficiente Salvador da nossa vida. Então Ele fica, na verdade, esperando da gente atitudes. Às vezes, até você que está dentro da igreja está passando por alguma situação que você precisa romper. Você precisa romper com a sua personalidade, você precisa romper com aqueles estigmas a qual você ainda não conseguiu. Mas você precisa passar para Deus que você quer essa mudança, que você quer fazer diferença na sua casa, na sua família, no seu bairro, na sua congregação, no seu trabalho. Porque pois eu creio que para ser servo do Senhor não é somente debaixo das paredes da igreja, porque dentro da igreja nós temos toda a facilidade para louvar, para adorar ao Senhor, para dar glória a Deus. É muito mais fácil fazer isso dentro da igreja. Só que lá fora nós temos adversidades, nós temos uma multidão de barreiras tentando nos impedir de permanecer com excelência na presença do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar nessa tarde para vocês. Falar para vocês romperem com a multidão. Esse louvor que eu vou estar entoando agora chama-se Um Certo Alguém. Esse louvor fala da passagem da Bíblia de Marcos 5, a partir do versículo 25, da mulher do fluxo de sangue. Uma pessoa que tinha perdido tudo o que tinha, tentando a cura, tentando obter uma mudança de vida e não conseguia. Até o momento em que ela ouviu falar do Senhor. E é o que muitas vezes está acontecendo. Às vezes nós ouvimos falar do Senhor, ouvimos falar dos seus milagres, mas nós não estamos dispostos, assim como essa mulher, de romper com as barreiras, romper com a multidão e apenas tocar na orla do Senhor para a gente obter o nosso milagre. Então dessa vez eu vou estar entoando esse hino e mais uma vez eu peço para que você preste atenção nesse hino, que chama-se Um Certo Alguém. E você vai entender tudo isso que o Senhor fez na minha vida e Ele também quer fazer na vida de você que me escuta nessa tarde. Aleluia.